Ah, não, o Berg não vai mais lutar no ADCC. Eu estava louca para vê-lo contra o Nick Rod. Ia ser briga de boi. Então, fiquem comigo para saber mais sobre isso. Poxa, fiquei triste na real com essa saída do Berg. Parece que ele se machucou e não vai mais poder lutar no ADCC. E o que eu mais fico triste é porque ele estava se descobrindo no No-Gi. Ele entrou do nada, sem esperança no ADCC Trials. De última hora, ele estava com medo do Ryuhook e pegou geral no Ryuhook. Venceu todas as lutas por finalização. 4 lutas, 4 finalizações. E ele estava se mostrando um cara muito forte, explosivo, que joga pra frente, que joga pra finalizar do jeito que a gente gosta. Ele estava indo pras lutas pra matar ou morrer. Ele falou isso na entrevista ao BJJ Stars. Cara, ele finalizou o Felipe Andrew com 25 segundos de luta na guilhotina. Na verdade foi menos que isso, porque o Andrew bateu, mas o árbitro não viu. Por essa, eu não esperava. E o Berg estava lutando com o lema do No-Gi: força, ódio, rancor e submission. Eu estava louca para vê-lo na ADCC. Porque o que rola? Como eu falei no vídeo passado pra vocês, normalmente os vencedores dos trials costumam ser os underdogs nas apostas do ADCC. E já de cara, eles lutam contra veteranos. Então já poderíamos ter no primeiro round o Berg contra o Cyborg, por exemplo. Seria uma revanche, apesar do Berg ter perdido para o Cyborg no kimono. Pô, ver uma luta dessa no No-Gi seria muito massa. Ou poderíamos ter o Berg contra o Vitor Hugo. Nossa senhora, eu ainda não superei a reviravolta no Mundial. Ou então poderíamos ter o Berg contra o Nick Rod. Que isso? Era a luta que eu mais queria ver. Briga de boi. 2 caras grandes. E imagina o Nick Rod entrando de queda no Berg, o Berg dando uma guilhotina nele. Ou então o Nick Rod dando quedão no Berg. Ah, não. Teria sido muito massa. Infelizmente, não vamos ter isso. Eu espero que o Berg se recupere logo. Não sei qual foi a lesão. Eu lembro que no ano passado ele não lutou o Mundial porque ele estava com o joelho rompido e não queria correr o risco de romper 100% o ligamento. Então, não sei se tem a ver com essa lesão ou se foi uma lesão nova. Assim que eu souber, eu aviso vocês aqui. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você não perder. No seu lugar, entra o seu companheiro de equipe, Max Gimenez, que não vai ser a primeira vez que ele vai lutar no ADCC, não. Ele lutou no ADCC 2019, mas acabou perdendo por decisão dos árbitros no primeiro round na luta contra o John Hansen. Eu não me recordo em ter visto Max Gimenez lutando esse ano ainda. A última vez foi no Mundial do ano passado, onde ele pegou prata na categoria ao ser finalizado na final pelo Vitor Hugo por uma americana de pé. E apesar dele ter várias derrotas para o Vitor Hugo, a luta que eu mais quero ver dele é contra o próprio John Hansen, porque tá 1-1 pra cada. Eles lutaram em 2019 no ADCC, onde o John Hansen venceu, mas no ano seguinte, o Max Gimenez venceu no No-Gi por 3-0. Então tem que desempatar isso aí. E se essa luta acontecer novamente, quem você acha que leva dessa vez? Então, a categoria acima de 99 quilos é a única do ADCC que ainda não está completa, pelo menos não até o momento em que eu gravo esse vídeo. Assim que estiver, eu conto pra vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você não perder. E essa categoria contém 5 campeões do ADCC. Eram 4, mas recentemente o Vini Magalhães trocou de lugar contra o Caio Ball. Então, o Vini Magalhães está na categoria acima de 99 quilos e o Caio Ball está na categoria até 99 quilos. O que eu me amarrei? Porque o Vini Magalhães é responsável por uma das únicas 5 derrotas que o Gordon Ryan tem na faixa preta. E tanto o Vini quanto o Felipe Preguiça foram atrás do Gordon Ryan nessa categoria.
Então, eu vos pergunto, o Gordon Ryan vai ser a caça ou o caçador? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar pra dar moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigado. Tudo de bom. Separei esses 2 videozinhos pra você. Um fala também do ADCC. Cara, essas 6 equipes estão cheias de atletas. Atos, New Wave, B-Team, Fight Sports, Team Planet e a Aliança estão levando um monte de atletas para lutar nesse ADCC. Então eu vos pergunto, qual equipe você acha que vai ter maior vitória? Deixa a opinião nesse vídeo e também separei outro vídeo aqui pra você, que é uma posição que eu gosto muito. Então se você não assistiu, assista porque eu recomendo.